Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta semana entrevistamos a vereadora da Câmara de Évora, eleita pelo Movimento Cuidar de Évora, Florbela Fernandes. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu, Sérgio, pelo convite da Rádio Diana. É com muito gosto que aqui estou hoje. E boa tarde a todos. Muito bem, esta é a primeira entrevista de uma série que queremos promover nas próximas semanas neste programa, uma série de entrevistas com as forças políticas eleitas na Câmara Municipal. Começamos com a Florbela e eu começava por lhe perguntar o que é que mudou com o aparecimento do Movimento Cuidar de Évora? Bem, Sérgio, eu penso que a principal mudança que eu sinto, porque acompanho a vida política em Évora há muitos anos, como sabe, eu penso que a principal mudança foi a questão da proximidade às pessoas e aos cidadãos. Eu acho que nós, através do trabalho que temos vindo a desenvolver nestes 2 anos, para além do próprio movimento, através de mim e dos nossos eleitos, nos órgãos onde fomos eleitos, temos-nos vindo a aproximar muito das pessoas, a ouvir as pessoas. Nós vamos aos bairros, nós vamos às freguesias, nós estamos nas festas das festas rurais, nós temos esta política de proximidade, de ouvir e tentar resolver os problemas das pessoas. Pode ser um problema, temos resolvido questões de iluminação em becos, temos resolvido questões de buracos em estradas, em passeios, mas também temos colaborado para resolver projetos de maior impacto do ponto de vista também do desenvolvimento do concelho, e isto tudo através dos contactos e da proximidade que temos mantido com empresas, com instituições, com cidadãos. E isso tem sido, na minha opinião, a grande mudança que eu confirmo na política local. E confirmo porquê a mudança, porque eu penso, e ao princípio principalmente, agora acho menos um pouco, que as outras forças políticas tenderam a seguir um pouco aquilo que era a nossa atividade de proximidade. Noto hoje alguma quebra nessa atividade do ponto de vista das outras forças políticas, mas o facto é que houve uma maior preocupação de ouvir as pessoas. Faço atendimentos na Câmara, agora depois desta entrevista tenho um atendimento na Câmara para fazer, e aliás isso é a essência também do nosso movimento, não é? Pôr as pessoas a participar ativamente na construção da cidade que querem, da vila que querem, do concelho que querem. Os outros não fazem isso? Eu acho que fazem. Eu não acho que havia uma rotina e uma grande aposta nessa forma de fazer política. Notei efetivamente que houve uma maior atividade política nessa área. Tenho um ou outro vereador que eu reparei que tentaram. Ultimamente já acho que há menos, mas eu acho que isso é uma coisa positiva, porque são Ou seja, a ação do movimento obriga também que os outros obriga. estejam mais atentos aos pequenos problemas das pessoas. Sem dúvida. Pequenos problemas que às vezes são os grandes problemas. Exato. Às vezes nós levamos estou a dizer pequenos problemas discutir. porque um buraco numa rua, Pois, no bairro da levar lá casinha... um vereador a ver o buraco é muito difícil. Exatamente. Mas nós vamos. E o facto é que isso tem levado, muitas vezes eu acompanho, porque nós acompanhamos, tal como os meus adversários acompanham o nosso movimento, eu também os acompanho, as suas atividades políticas. E eu tenho reparado que essas atividades que começaram a acontecer noutras forças políticas. E olha que eu ando cá há muitos anos e não era muito comum ver isso. Era comum fazer-se alguns atendimentos, era comum eventualmente pessoas com maior relevância no concelho chegarem à fala com vereadores porque têm projetos significativos que querem fazer, para os influenciarem no bom sentido, para os ajudarem a resolver problemas na Câmara. Eu não acho isso mal, mas muito ao nível de, eventualmente, visitas às instituições. Por exemplo, as visitas às instituições são muito comuns em época de campanha. Nunca mas em depois época... perde-se, não é? Depois perde-se esse... À conta, nós, o movimento, nós estamos sistematicamente a fazer visitas. Há quem me acuse que eu estou sempre a fazer política e eu não tenho vergonha disso. Isto é política. Estar sistematicamente e sempre que conseguimos ouvir as pessoas, ouvir as instituições, os problemas, o que é que se passa na Câmara que nós possamos ajudar a resolver, projetos de futuro, expectativas.
E eu acho que isso é que é a Bem, mas isso verdadeira política local. dá muito trabalho, porque Muito. tem que andar durante a semana, aos fins de semana, não é? É isso mesmo. Uma Dá agenda muito carregada. muito carregada. Como vocês sabem, os políticos de oposição na Câmara, nenhum ficou com pelouros, ou seja, todos nós temos atividades profissionais e todo este trabalho nós fazemos depois das nossas atividades profissionais e aos fins de semana e feriados. Por isso, mas nós gostamos e achamos e acreditamos muito no projeto do movimento e achamos que é uma lufada de ar fresco na política em geral, na percepção da política por parte dos cidadãos, e nós precisamos disso, o país e o concelho. Nada contra os partidos políticos, isso também é uma visão que têm do movimento. Até porque já pertenceu a um, não é? Já, e com muito gosto. Não, eu acho que a política... Fez as pazes com a saída. Sim. Normalmente o fim de um relacionamento é... Eu caracterizei-o na altura como um divórcio amigável, porque quando eu decidi sair, também lhe posso dizer, Sérgio, agora já passou tanto tempo, que ninguém no PS fez para eu ficar. Ou seja, eu enviei um e-mail para o secretário-geral, na altura António Costa, a explicar as razões pelas quais me queria sair do Partido Socialista, e no dia a seguir tive um e-mail na altura do ex-ministro da Administração Interna, que era o secretário-geral adjunto, a concordar e a dizer que eu estava desvinculada do Partido Socialista. Por isso não houve qualquer tentativa do Partido Socialista de pensarem assim, é um bom quadro, vamos lá falar com ela. Isso também não houve. Por isso eu costumo dizer que foi um divórcio amigável. Então, mas já agora deixa-me perguntar uma coisa. Sei que, ou pelo menos tenho ideia, Sim. que tem ou teve alguma proximidade com o atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. Ou pelo menos... Sim. Se fosse hoje, tinha saído... Não sei, tenho que aguardar mais um pouco. Talvez não. De facto, a minha saída teve muito a ver com esta etapa do ex-secretário-geral. Com aquilo que se passou no partido, com as políticas, algumas com as quais eu não concordava, com posições, mas também um pouco com o partido a nível local. Eu também me deixei de identificar com muitas pessoas, nada contra, provavelmente elas também não se identificavam comigo. E depois eu tenho uma personalidade, as pessoas pensam que os partidos, nós somos obedientes, temos uns estatutos que temos que obedecer, por isso é que eu tive que sair. Porque eu já não me sentia confortável a respeitar os estatutos do Partido Socialista, e eu acho que isso não se deve fazer e devemos de assumir quando estamos nessa fase. E na altura, mas eu sempre fui muito frontal mesmo dentro do partido e não olhava a quem quando tinha que dar as minhas opiniões. Eu sou na política como sou na minha vida pessoal, tem a ver com as nossas características. Eu sou leal e dedicada àquilo que eu acredito e que eu confio e que eu tenho como um bom caminho, uma boa decisão. E quando sou assim, sou leal e trabalho e sou dedicada. Quando não concordo, eu digo. E aí não me conseguem mover dessa posição, às vezes, esteja certa ou errada, há sempre posições diferentes. Ou seja, ficou desiludida com o PS. Fiquei. Quanto ao movimento, já se desiludiu ou mantém aquela energia inicial? Porque o movimento tem 3 anos e claro, à volta de 3 claro, anos, não é? Ou seja, o movimento ainda é o que queria quando começaram? Ainda. Isto é assim, o movimento... O movimento faz política como eu sempre sonhei fazer política, não é? E ele é um bocadinho à minha imagem e semelhança, porque eu ainda sou a líder do movimento, espero não ser sempre e poder deixar futuro ao movimento, e temos pessoas muito válidas e capazes no nosso movimento. São cidadãos que têm algum interesse na política, mas nunca a viveram do ponto de vista do exercício como eu vivia. Há uma ou outra pessoa que teve experiência política em partidos, mas são pessoas que estão preocupadas e que ainda se querem dedicar a fazer alguma coisa pela sua terra. E que vem a política como eu vejo. A política, eu costumo dizer muito às pessoas que se aproximam do movimento, a política é uma coisa boa. Aliás, é a dádiva de cidadania mais relevante que nós em que nós nos podemos envolver. Porque a política visa mudar a vida da nossa comunidade para melhor. Um voluntário
na área da saúde. O voluntário dá do seu tempo livre para mudar a vida daquelas pessoas que estão doentes. Mas está a intervir num setor específico e de forma muito válida. Estou dando um exemplo. A política proporciona-nos a possibilidade de nós intervirmos de uma forma transversal numa comunidade onde nós vivemos, onde vivem os nossos filhos, os nossos netos, e onde nós queremos viver melhor, com felicidade, com qualidade de vida. E isto é um desafio para os cidadãos que todos trabalham, que têm família, que têm projetos também cívicos, sei lá, estão nas atividades desportivas, estão na área da cultura, etc. Dedicarem um bocadinho do seu tempo a esta dádiva cívica é uma coisa muito bonita. E no PS diziam que eu era uma romântica na política, porque eu já via isto e achava que o PS podia fazer isto. No movimento nós fazemos, ou pelo menos eu costumo dizer que enquanto eu for a líder do movimento é assim, quando vier outro líder ele à sua semelhança continuará o percurso desta equipa, mas o nosso movimento do ponto de vista político também aproveito para lhe dizer, nós não temos, e eu própria não temos uma ambição de estar aqui ad eterno. Nós entendemos que fomos, que era importante, e eu e o grupo na altura fundador do movimento, que era importante criar-se um movimento político porque entendemos que os partidos e as pessoas que estavam na política local há muitos anos não estavam a dar a resposta que os cidadãos de Évora precisavam e que nós poderíamos dar aqui um contributo. Mas este contributo ele existirá enquanto existirem pessoas com vontade de fazerem parte deste projeto e liderança para o projeto. Eu não vou cá estar a vida toda, como devem calcular, mas se não existe, nós criamos uma associação mesmo com esse objetivo. Podemos fazer trabalho cívico independentemente de termos uma vertente política. Por isso somos muito desapegados desta questão do poder, de nos perpetuarmos neste poder, porque a política traz poder, esse é o grande problema da política, não é? Muito bem, e com um vereador, como é que se tem conseguido vingar com as suas propostas e medidas na Câmara? De uma maneira geral, sim. Eu sinto-me muito satisfeita e o próprio movimento, porque de facto há... Talvez por circunstâncias não há uma maioria no município e o atual executivo, liderado pelo atual presidente de Câmara, tem tido esta postura não só com o movimento, mas com as outras forças políticas, de acolher propostas e de executar propostas dos outros, até para poder ter viabilizado os documentos que são estratégicos para o funcionamento do município. Quando me diz se nós temos tido influência... Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu acho que sim, temos tido influência. Porque... Então, por exemplo, que medidas ou propostas o movimento pode reivindicar como suas? Olha, sei lá, tantas... Se calhar desde aquelas mais, que há pouco dizia que eram pequenas, né? Não lhe vou sinalizar as mais pequenas, ao ponto de termos conseguido, por exemplo, um beco onde vivem só pessoas idosas que não tinha iluminação. Nós fizemos uma intervenção junto do Executivo e eles, ao fim de 15 dias, mais ou menos, tinham já a iluminação, os buracos nas ruas, as estradas, essas coisas não vou identificar, mas posso dizer, por exemplo, as sedes dos grupos de forcados do Conselho. Temos São Mansos e Évora, são grupos de forcados com cerca de 60 anos de atividade, é cultura popular, independentemente e respeitando todas as posições que existem relativamente a essa atividade cultural, mas era uma das reivindicações que nós ouvíamos na campanha, que eles não conseguiam ter sedes para poder desenvolver a sua atividade. As duas sedes dos grupos foi a intervenção do movimento junto do Executivo e, naturalmente, o Executivo acatou e envolveu-se também nessa solução. Outra sede do Clube de Rugby. O Clube de Rugby tem cerca de 200 atletas a praticar aquele desporto, existe há umas décadas e também não tinha uma sede, já tem uma sede. Foi-lhe atribuída há uma semana. Isto para vos dar nota. Depois... o que é que eu lhe posso também dizer de coisas mais emblemáticas? Deixe-me lá ver, que eu tomei nota para não me esquecer de nada, é que são tantas e depois a gente tem tendência...
Mas, de qualquer das formas, essas propostas que faz, não, só com o apoio da gestão CDU não é suficiente. Claro, os outros partidos apoiaram. Exatamente. Posso-vos dizer, as sedes dos grupos forcados foi tudo apoiado por unanimidade. A sede do Clube de Rugby, tudo apoiado por unanimidade, naturalmente. Aliás, há quem me acuse que eu estou muito próxima da gestão CDU. Era exatamente a próxima pergunta. Pronto, então eu vou lá. Eu até agradeço porque gosto de muitas vezes vota ao lado da CDU ou então viabiliza através da abstenção. Claro, não é? claro. Eu não voto ao lado da CDU, eu voto ao lado das pessoas. Aquilo que eu acho que são medidas positivas para Évora, contem que eu votarei sempre a favor ou viabilizo, porque às vezes o abster-se é viabilizar, sendo que o movimento não viabiliza nada. Porque se for só os votos do movimento e da CDU, nada chega. Por isso viabiliza o movimento e viabilizam as outras forças políticas. Só que as outras forças políticas querem colar-nos ao PCP. Mas porquê? Não sei. Porquê é que acha que... não sei, sabe, eu é assim, Sérgio. Querem fragilizar o movimento, já quer, pensar nas próximas eleições, por exemplo? Eu acho que sim. Naturalmente, nós somos uns adversários políticos. Eu não faço política assim, de fragilizar os outros para eu crescer. Eu faço uma política através do trabalho. Eu quero trabalhar para crescer. E quero que as pessoas acompanhem o movimento e que o movimento crie credibilidade junto das pessoas, que nós somos capazes, somos pessoas credíveis e que temos competência para assumir este desafio, que é um enorme desafio. Eu gostava de falar dos grandes desafios que temos para o próximo mandato, e eu quero crescer através do trabalho. Naturalmente que discordo de posições, discordo de medidas, de política, discordo de prioridades. Fazer política na Câmara é uma questão de prioridades, Sérgio. Quando ganhar outra força política, terá outras prioridades. Bem, ninguém quererá o mal de Évora, não é? Claro, naturalmente. Mas, por isso é que o movimento viabiliza coisas, outras vezes viabiliza o PS, outras vezes viabiliza o PSD, conforme as medidas, à luz e aos olhos daquelas forças políticas, são positivas ou não para Évora. Por isso é um fediver partidário daquela política. Então, que avaliação partidária é que faz da presidência da gestão de Carlos Pinto Sá? Bem, é assim, eu acho que o presidente Carlos Pinto Sá e o executivo CDU têm feito aquilo que são capazes de fazer de acordo com as suas características enquanto executivo municipal. Contudo, do ponto de vista, há uma questão na Câmara que me preocupa muito e que nos deve preocupar a todos, que é a questão estrutural do ponto de vista do financiamento e orçamental do município. É dramático. E aquilo que eu tenho verificado, nós apoiámos os primeiros 2 exercícios, este já nos estamos a abster, porque temos vindo a verificar uma degradação naquilo que era a linha condutora que vinha, até por força do PAEL, não é? De contenção de despesa e de algum controle e de contenção também naquilo que são os compromissos assumidos por um político quando sabe aquilo que tem em mãos. Neste momento há algum descontrole nessa matéria. Nós começámos com um orçamento de 61 milhões, estamos num orçamento de 103 milhões. Eu relembro que quando um anterior presidente da Câmara do Partido Socialista saiu, deixou um orçamento de 113 milhões e um excesso de dívida de 32 milhões. Nós não estamos nessa fase, porque este crescimento também resultou muito da acomodação das competências que recebemos, mas o facto é que a questão estrutural que está no déficit do município, que são cerca de 20 milhões, continua. E não há políticas para debelar isso. E enquanto isso continuar, Sérgio, eu vou-lhe dizer uma coisa, não há nenhum autarca, nenhuma força política que chegue a presidente de Câmara que consiga fazer no primeiro mandato coisas muito diferentes daquelas que este executivo tem feito, com exceção de mudança de algumas prioridades. Eu nunca gastarei tanto dinheiro, por exemplo, na área da cultura,
como se gasta com o Partido Comunista, mas isso estava patente no seu programa eleitoral, é legítimo que eles o façam, mas não vou prometer tudo a todos, porque é impossível. E quem prometer tudo a todos é demagogia pura, é enganar o eleitorado, porque a Câmara precisa aqui de uns 4 a 8 anos para se reorganizar do ponto de vista da sua estrutura e capacidade de investimento. Neste momento a Câmara tem de capacidade de investimento, de avançar com projetos, com ideias, com atividades, sejam na área de capital de investimento, seja na área até de projetos correntes, novas medidas de política, queira desenvolver, 3 milhões, 4 milhões, tesouraria. Tivemos que fazer um empréstimo de 3 milhões para as estradas, para as estradas, que é uma coisa, cuidar de Évora é para nós a primeira prioridade, porque Évora está completamente degradada, e são décadas de degradação. Quem disser também que chega à Câmara e que resolve essa degradação em 1 ano ou 2, eu não faço política assim. Isto é das principais críticas que eu faço a alguns adversários políticos, como jogarem informação que vão fazer projetos disto, projetos daquilo. Olha, sobre a habitação, que é uma área fulcral, para mim é a principal barreira ao desenvolvimento neste momento do nosso concelho. E para mim desenvolvimento não é só empresas, porque nós até temos crescido em matéria de emprego e continuamos a crescer em matéria de residentes. Para os funcionários. Pronto, não há casas. A habitação é o principal elemento de bloqueio ao nosso desenvolvimento em todas as matérias. E a Câmara CDU não tem dado atenção a essa... Tem dado dentro daquilo que é o seu ritmo e as suas prioridades. É um ritmo, na minha opinião, demasiado lento. Eu estou muito preocupada, por exemplo, com a estratégia local de habitação. Estou muito preocupada porque nós temos... A estratégia local fala-se em 63 milhões, mas atenção que desses 63 milhões muitos são privados, ou seja, é as pessoas a título privado que vão candidatar-se. A Câmara CDU aí tem feito, de acordo com aquilo que é a informação que temos, com os serviços municipais, tem apoiado os particulares a fazerem as candidaturas para verem as obras da sua casa financiadas. Não sei se apoia com a eficácia e a eficiência suficiente, não consigo medir isso, não tenho informação para medir isso. Não sei se poderíamos reforçar as pessoas nessa área para darmos mais apoio e conseguirmos mais candidaturas, porque como vocês sabem, o PRR, nós temos uma estratégia local de 63 milhões, mas podemos não executar nem metade. Não é? Porque aquilo é tudo sujeito a candidaturas, ao IRU, ao PRR, e como nós, candidatam-se as câmaras quase todas do país. E isso é muito difícil, para além de outras questões que temos. Quando diz que a Câmara, por exemplo, nesta área da habitação, está a andar muito devagar, sim. É uma consequência também da própria configuração da Câmara. Outra área, é isso. A gestão CDU tem apenas 2 eleitos, não é? Não é por aí? É sim, claro que se tivesse mais era muito importante, mas a gestão CDU, isso também é outra questão que eu não subscrevo. Ter 2 vereadores é mais difícil do que ter 4 ou ter 5 ou ter 3. Ponto. Mas a Câmara tem uma estrutura orgânica de 20 e tal chefias de divisão e diretores de departamento. Tem uma estrutura orgânica das mais, tendo em conta as características médias do nosso concelho, é uma estrutura orgânica com um conjunto de lideranças significativo que têm que assessorar a política, a equipa política na execução daquilo que, e na concretização daquilo que são os compromissos que constam em planos de atividades. Por isso, e são normalmente também dirigentes que lá estão há muitas décadas, que conhecem o funcionamento da Câmara, conhecem os seus setores de atividade. O facto é que há uma necessidade no município de olhar para dentro e perceber onde é que há areia na engrenagem, onde é que nós temos que agir para sermos mais modernos na nossa ação, porque hoje nós estamos no século XXI, não estamos no século... Não pode uma Câmara como a nossa, que até há uns tempos atrás ainda tinha vários sítios de recolha de receita a cobrarem dinheiro. Não podem pessoas ir pagar licenças, por exemplo, questões de taxas urbanísticas, que é uma das grandes fontes de receita do município, e dizerem-lhe que as pessoas não podem pagar porque o funcionário que recebe não está.
Ou o funcionário que recebe está com Covid, também aconteceu. Ou o funcionário que recebe só entra às 4 da tarde, ou às 3 da tarde, ou às 2 da tarde. Então a pessoa que vai pagar tem que voltar mais tarde. Isto é inadmissível, principalmente numa Câmara que necessita urgentemente de aumentar as suas receitas. Necessita urgentemente, porque além de controlar a despesa, que é fundamental, e o controle da despesa, outra medida que nós tínhamos e que vamos manter, porque ela é, na nossa opinião, chave, que é arrumar a casa. Nós temos que olhar para dentro da Câmara, temos que reorganizar, temos que reestruturar, temos que rentabilizar ainda melhor os recursos humanos da Câmara, porque, na nossa opinião, nem todos estão devidamente rentabilizados. Como sabe, os recursos humanos da Câmara levam 20 milhões, quase 40% das receitas do município, executadas, das receitas reais. Estamos a falar dos vencimentos. Dos vencimentos, tudo. Onde vencimentos, sim, remunerações, não é? Tudo, exatamente. não é só o vencimento, é as questões também da segurança social, dos impostos. E nós não vamos despedir pessoas, isso é impensável. Também há esse discurso, às vezes, discurso de forças políticas que há muitos recursos humanos, temos que resolver isso. Não se resolve na função pública, ninguém despede pessoas. Agora, nós temos que trabalhar com elas e conseguir que elas deem o melhor de si ao serviço do município. E isso não está a acontecer em alguns setores. Ou seja, pode-se concluir que a gestão CDU não consegue incentivar os trabalhadores a dar o melhor. Não consegue, pois também tem muitos pesos com as questões dos sindicatos, da ligação aos sindicatos, intervir, às vezes estas reestruturações e estes desafios que se vão lançar aos trabalhadores, há trabalhadores que vão ficar muito satisfeitos, há outros que não vão. Porque têm rotinas e hábitos e nós intervirmos, se vamos fazer uma intervenção que vamos corrigir ou que vamos lançar novos desafios àquela pessoa que há décadas que faz sempre a mesma coisa, são desafios sempre difíceis. Por isso é que eu digo, é uma reestruturação que se faz, talvez num mandato, eu espero num mandato conseguir-se fazer. Acha que a gestão CDU, mesmo com 2 vereadores, devia fazer melhor? Sim, fazer muito melhor. E faz, naquilo que são as suas prioridades, as coisas acontecem. Naquilo que é a área da cultura, as coisas acontecem, porque é uma prioridade para a CDU. Cultura que eles defendem. Eu defendo outra perspectiva de abordagem às questões culturais. Mas não foram capazes de introduzir a mudança que era necessária. Por várias circunstâncias e por formas de estar na política e na gestão municipal, que eu acho que está um bocadinho obsoleta e que deve, por exemplo, não é possível a Câmara não ter um corpo, por exemplo, de gestoras, de pessoas na área da gestão, nas áreas da receita e da despesa e da gestão orçamental. Não é possível hoje em dia. A eficiência e a eficácia é fundamental. Depois perdeu-se também muito, mas isso já do outro tempo da gestão socialista, o sentimento de missão. Um funcionário da Câmara tem uma missão diferente de um trabalhador de uma empresa e agora há ali muito uma gestão, tipo, parece que somos uma administração central do Estado, não há proximidade, os próprios trabalhadores do município têm que ser próximos às pessoas, têm que estar ali para ajudar as pessoas, não é para, como se fosse uma repartição administrativa, e acho que isso acontece. Não pode ser. Até, e como é que olha para a oposição, PS e PSD? Como assim? Olha, são oposição. São oposição, mas como é que avalia o trabalho deles? Estão ali para atrapalhar a gestão da Câmara, a cidade? Estão ali também, enfim, eu acho que por interesse de querer o melhor para a cidade? O que é que acha que tem de ser? Eu tenho que acreditar que todos estão ali, né? O movimento aí não é melhor do que ninguém, com o intuito de fazer melhor. Eu isso tenho que acreditar. Sendo certo que eu acho que existem também outros interesses, às vezes muito comuns à questão dos interesses partidários. A grande diferença que eu acho entre o movimento e um Partido Socialista, um PSD, ou uma CDU até, mas mais o Partido Socialista e o PSD, porque são também partidos que gerem, que conseguem agir a nível nacional em matéria de poder político, é que nem sempre, quando a gestão está entregue a estas forças políticas dos municípios, neste caso o município de Évora, o serviço que se presta é
exclusivamente dedicada aos interesses dos seus municípios. Há muita influência dos interesses nacionais e partidários, que às vezes podem ser positivos. Pode haver interesses nacionais que são positivos para o concelho, mas podem haver outros que não são positivos para o concelho. Ou pode haver reivindicações que se têm que fazer junto do governo porque o concelho está a ser prejudicado. E eu acho que aqui é que é a grande diferença entre nós e as forças políticas. Sendo certo, Sérgio, que eu acho que um presidente de Câmara tem muito poder e muita autonomia. E se for um verdadeiro presidente de Câmara, seja eleito pelo PS, pelo PSD, pelo movimento, e assumir que a sua defesa é deste território e que ele é o comandante supremo deste território, não é por pertencer a um partido que deixa de a defender. Contudo, eu acho que isso nem sempre acontece. Depois poderemos falar também de outros interesses, não estou a dizer que seja nada ligado às pessoas que neste momento estão nas outras forças políticas, mas é os interesses também de carreira política, que às vezes também interferem, porque quem tem interesses de carreira política com outras ambições de outros cargos, de ver a Câmara como um trampolim para outros fins. Não pode ser. Quem abraçar este projeto, quem abraçar esta grande responsabilidade, tem que estar 100% focado em Évora, e nem sempre isso acontece. E às vezes perdemos por isso, não é? O próximo mandato vai ser muito importante, não é? Porque muito. Portanto, o próximo mandato vai ser a Capital Europeia da Cultura, a preparação e a Capital Europeia da Cultura, a entrada em funcionamento do Hospital Central de Évora, a parte se calhar mais decisiva da estratégia local de habitação. É assim, quem ganhar a Câmara vai ter muitos problemas. E eu vou ter que ser honesta, porque só aceitar assim na minha vida. Olha, o hospital fui sempre, já no tempo em que eu fazia parte do Partido Socialista, muito cética. Não que ele não se vá construir, longe de mim, nem que o projeto vá se concretizar um dia, isso não, até porque ele está em obra e está no terreno. Eu não gosto e não defendo é que se criem expectativas às pessoas fora daquilo que é a realidade. Que é um projeto difícil de concretização, que é um projeto que tem grandes desafios para poder estar pleno e concretizado e servir o Alentejo todo, nomeadamente Évora, mas ele vai servir o Alentejo todo e o país, não é? Está assediado em Évora, como nós sabemos. E claro que os cidadãos de Évora vão ser os dos beneficiados, porque o nosso hospital, como o Sérgio sabe, tem graves problemas e só a melhoria das condições físicas já é um grande passo. Mas eu não gosto não sei se o Sérgio se tem percebido, mas nós já tivemos previstos a inauguração do hospital, eu já perdi a conta às datas que lançam para as pessoas. Eu acho que isso não se deve fazer. Acho que se deve dizer às pessoas com transparência em que fase está o processo, as dificuldades do processo. Ele vai acontecer, mas não estamos a dizer agora vai acontecer em 2025 porque dá jeito, temos as autárquicas. E depois arranjam-se notícias, como foi agora aquela notícia, foi considerado um grande projeto, como se fosse uma coisa que agora é um grande projeto, isto já está tudo resolvido, não está, ainda não há financiamento que chegue. Eu só acredito quando eu souber que há uma notícia em que diz há financiamento para os 200 milhões ou mais que aquilo vai ficar. E depois também temos que falar das questões sérias, que é e recursos humanos para o hospital. Claro que os que existem atualmente vão transitar para outro hospital, que aquilo continua a funcionar. Ou seja, melhores condições físicas não significa mais profissionais, mais médicos? Não, claro que não. Nem mais enfermeiros, nem mais... Haverá essa tentativa, naturalmente, qualquer Ministro da Saúde, se o Estado português está a fazer um investimento daqueles, naturalmente que vai tentar. Mas nós sabemos as dificuldades, os médicos não se dão um pontapé numa pedra e sai um médico, como vocês sabem. É um grande problema em matéria de recursos humanos. E é um desafio que se deve falar com frontalidade às pessoas e não se fala. E eu não compactuo com esta questão de a toda a hora andam a lançar datas para inaugurar o hospital. Eu sou defensora do hospital, eu quero que ele aconteça até para melhorar as condições de trabalho e de atendimento que existem no atual, que aquilo é degradante, na minha opinião. Por isso, essa para mim é a grande mais-valia que a nova estrutura vai trazer logo de início.
E depois, naturalmente, melhorarmos as especialidades, termos mais recursos humanos, termos mais enfermeiros, mais assistentes operacionais. Claro que isso é tudo positivo. Se isso até se associar à tal escola superior de medicina, tudo isso é muito positivo para o Conselho e que se o movimento ganhar a Câmara, nós estaremos sempre empenhados em daquilo que são as competências, a capacidade de intervenção do municipal, de apoiar. Agora, comigo não vão contar para enganar ninguém. Eu apoiarei e transmitirei com total transparência aos eburenses as fases em que está o projeto. Porque é a realidade. É um projeto muito difícil. As pessoas têm que perceber que é um projeto positivo, estratégico, mas muito difícil de concretizar, tendo em conta as condições do país, tendo em conta os financiamentos europeus que até agora temos conseguido, que ainda não conseguimos mais, tendo em conta outros projetos de hospitais que estão a ser construídos no país, tendo em conta as prioridades dos políticos nacionais. É uma dificuldade, mas que todos nós estamos empenhados em resolver. E nisso eu estou. Também me acusam muito que eu sou contra o hospital. Não sou nada contra o hospital. Eu não posso andar a divulgar junto das pessoas do hospital duas coisas erradas. Que é já para amanhã, que aquilo é tudo uma maravilha, vai tudo correr otimamente. Quando as coisas estão a caminhar, mas há dificuldades, e nem vou transmitir, que é outra coisa que eu também não concordo, que corre no hospital, porque eu sei que a culpa dos atrasos eventualmente é do município. É que eu sou uma autarca. Eu já disse isto na Câmara. Eu ali não vou fazer política, nem porque sou do Partido Socialista e tenho que defender o governo, e agora quero ver a postura do PSD daqui para a frente. Eu aqui sou autarca. E como autarca, eu não admito que ninguém do Poder Central diga que a culpa de algum atraso, até agora, daqui para a frente, pode alguma coisa mudar. Que a culpa é do município. Porque o município tem feito tudo, aquilo que está nas suas competências, na sua capacidade de intervenção, para que não haja um único atraso na obra. Estou a falar das expropriações, não é? Como sabe. Muito bem. Esse processo já começou, não é? Já. Não temos ainda dinheiro para as fazer. Exatamente. 450 mil euros, não é? Vamos ver se Queria é só isso. perguntar-te sobre o processo da Capital Europeia da Cultura. Também é preocupa? Outro problema. Muito. Capital Europeia da Cultura... Temos de ser mais rápidos, porque já passámos aqui o tempo, mas temos de ser eu mais falo rápido. muito, não é? Pronto, Capital Europeia preocupa-me porque acho que há atrasos no desenvolvimento do projeto, mas mais, sobretudo, na questão física do projeto. Mas aqui é a Câmara que está à frente da associação, que está a gerir. Mas a associação tem autonomia, ou seja, o presidente faz parte da associação como fazem os outros 5, não é? Por isso há um grupo, que é uma associação, que tem total autonomia na execução do bid-book. Aquilo que me preocupa na Capital Europeia da Cultura são duas coisas, sobretudo. Não tanto a execução da atividade cultural em si, que está prevista no bid-book e que tem que se executar, mas a parte física que está inerente, nomeadamente o pavilhão multiusos. Preocupa-me como é que nós estamos em 2024 e com as dificuldades todas que há de construção civil, financiamentos... Como é que nós vamos ter o pavilhão multiusos a tempo da Capital Europeia da Cultura? Quero acreditar que sim, sei que há desenvolvimentos em matérias de construção do projeto, do que é que vai ser o conteúdo e o conceito desse equipamento. Mas há outros, por exemplo, o Centro Nacional de Dança Contemporânea, que é para ser ali nos celeiros da EPAC. Não percebo onde é que vai ser, não consigo compreender como é que esse projeto vai acontecer. Já me disseram que, de acordo com as tendências atuais que há agora do ponto de vista em matéria de cultura, que pode acontecer que a atividade cultural prevista em 2027 pode acontecer no equipamento com as obras a decorrerem, porque é uma filosofia agora nova, filosofia, não sei como é que lhe de chamar, em matéria de... Tendência cultural. Obrigada, Sérgio. Estou muito preocupada com essa parte. Depois, isto relativamente à execução do bid-book, que nos compromete com o júri, eu presumo, se não aconteceu já, vai acontecer este ano. E a Câmara tem que construir multiusos, não é? Claro, a Câmara não. É a Câmara que constrói, mas aquilo vem por inerência da associação. Outra coisa, eu não sei, dizem que o pavilhão vai ter financiamento através do PT 2030. O PT 2030, como vocês sabem, não está a funcionar ainda. Eu estou muito preocupada, muito preocupada. Agora, eu também vou já dizer aos eburenses todos, eu não assumo responsabilidades, se ganhar a Câmara como eu espero vir a ganhar, que não serão minhas.
Acho que se deve falar a verdade às pessoas, sempre. E explicar as dificuldades. Há imensas dificuldades para que isso aconteça. Agora, elas podem ser superadas, podem. E eu estou esperançosa que sim, e que as coisas aconteçam. E depois também a interferência nacional. Agora há mudanças a nível nacional, isto tudo atrasa os processos, mas vamos acreditar que em 2 anos nós fazemos o multiusos e ele estava em pleno funcionamento em 2027. Vai haver agora uma reunião com o júri, onde se tem que elaborar um relatório. Uma das coisas que quero pedir depois ao Sr. Presidente da Câmara, como nosso representante do município na associação, é que nos apresente esse relatório que foi entregue ao júri. Que se faz um ponto de situação. Há 3 relatórios, e em 2024 há um, 2025 outro e 2026 outro. E por isso eu não sei se já aconteceu 2024, mas é uma das coisas que quero pedir ao Presidente da Câmara, é esse relatório, dar-nos conta do que é que foi dito ao júri, qual é efetivamente o ponto de situação que a associação transmitiu ao júri. O que é que eu lhe posso dizer do ponto de vista do movimento? Ganhando a Câmara, eu darei todo o apoio possível à Capital Europeia da Cultura, é um projeto estratégico, era o que faltava, sendo certo que também não tem dinheiro nenhum, não há financiamentos para já previstos, por exemplo, para as questões de acolhimento das pessoas que vêm visitar Évora nessa altura. Não há dinheiro. A Câmara não tem dinheiro. As pessoas estão todas esperançosas que, através da Capital Europeia da Cultura, o Centro Histórico vai ser todo intervencionado, vamos ter muitas ruas 5 de outubro, com aquelas caminhos pedonais, tudo limpinho, tudo arranjadinho. Não temos dinheiro para isso. Não há qualquer previsão, para já, financeira, para a Câmara fazer intervenções. Nem para parques de estacionamento. Estamos na reta final do programa. Deixe-me perguntar... Deixe-me lá ver. Ainda queria falar em alguma outra... Habitação, tenho aqui algumas preocupações. Mas diga não, qual era a pergunta. Quando dizia que tem certeza que vai ser eleita presidente e que não vai assumir... Tenho certeza não, eu estou a trabalhar para isso. Pronto, mas que não ia assumir responsabilidades por eventuais atrasos que estejam agora a acontecer. Isso significa que já decidiu que vai voltar a candidatar-se à Câmara de Évora pelo movimento nas próximas eleições autárquicas? Sim, vou. Quer dizer, isto a propósito do movimento ser então a estrutura independente, nós estamos a trabalhar nessa matéria. Uma coisa lhe posso dizer, Sérgio, eu neste momento, a nossa vontade é apresentarmos candidatura, outra vez, às autárquicas 2025, mas só o faremos, e comigo a liderar, se formos efetivamente um movimento independente. Não vamos querer qualquer apoio de partidos políticos, sejam pequenos, sejam grandes. Queremos Há 2 anos e meio tivemos com o apoio de 2 pequenos partidos. Nós cidadãos e o RIR. E o RIR, até durante muito tempo gozavam connosco por causa disso do RIR, e eu costumava dizer assim, pois a RIR, elegemos um vereador em 5 meses. Mas não, nós desta vez não vamos com o apoio dos évorenses. Se os cidadãos em Évora entenderem que é útil termos esta força política do ponto de vista de ser uma abordagem diferente daquela que tradicionalmente tem governado o nosso concelho, e nos derem as suas assinaturas para que nós possamos ser candidatos enquanto movimento independente, nós avançamos. Eu vou-lhe confirmar isso para o ano, meados do próximo ano, já lhe posso dizer se temos ou não essas condições legais, mas não é? Sente o apoio das pessoas e dos próprios elementos do movimento para avançar? Sim, isso sem dúvida, isso sim. Nós tivemos aqui alguns percalços no movimento com 1 ou 2 pessoas, mas isso faz parte do crescimento, costuma-se dizer que é as dores de crescimento. E também, eu assumo porque... Ou seja, divergências que resultaram da saída de pessoas, é isso? Divergências que eu acho que são profundas, não é? Quando se fala em divergências ao nível da deslealdade, da desonestidade, isso para mim é impensável. Eu não estou na política a qualquer preço, isso não estou. E nem tenho feitio, as pessoas têm personalidades, eu também tenho a minha, e nós não conseguimos despi-las. Às vezes tentamos disfarçar alguma coisa, porque estamos numa vida pública e temos que nos preservar. Mas eu não aceito comportamentos de deslealdade e de desonestidade, isso nunca. E não estou aqui tenho que ser candidata à força. Sou candidata se tivermos as condições que nós sonhamos e ambicionamos
neste projeto diferente, porque senão somos iguais aos outros, começamos a andar nisto, temos que ser e tem que ser. Não, se tivermos as condições, se formos livres para a candidatura, sem pressões, sem lobbies atrás de nós, livres para tomar as melhores decisões, aquelas que nós vamos acreditar, vamos sempre ter pessoas que acham que a nossa decisão é errada, mas isso faz parte da democracia, ainda bem, mas estarmos livres para... Esta é a decisão que nós entendemos que é a melhor para Évora e vamos assumi-la. Depois os évorenses avaliam. Outra coisa que nós não vamos fazer também, que é um erro dos partidos. Eu, se ganhar a Câmara, não vou governar para estar lá 12 anos. A candidatura que vou apresentar é para 4 anos. Vou apresentar uma candidatura para 4 anos, que é aquilo que eu consigo fazer em 4 anos, tendo em conta o estado em que está a Câmara, o estado em que está o Conselho e as condições que eu tenho para trabalhar. Fora as condições políticas que podem surgir de 2025. Porque, como deve calcular, há medidas que nós fazemos com um conjunto de condições políticas, há outras medidas que nós não conseguimos fazer com um conjunto de condições políticas. Se não tivermos maiorias, não conseguimos fazer certas mudanças que pretendemos. Queria-lhe só perguntar, já disse que desta vez não, no caso de haver candidatura à Câmara, não será com o apoio de outros partidos, pequenos, grandes? Não, senão não há para candidatura. Isso terá que formalizar o movimento, não é? É Recolher isso mesmo, as assinaturas. estou a recolher, já estão... estamos a recolher algumas, mas a nossa grande incidência vai ser para o ano. Para o ano é que vamos fazer as grandes campanhas de recolha. Mas posso lhe dizer que as poucas... contactos que temos tido com a população nessa matéria, temos sido muito bem recebidos, muito bem acolhidos, as pessoas aderem com toda a simpatia, facilidade e estão disponíveis para nos apoiar nessa matéria. Se depois votam em nós ou não, isso não sei, mas nesta fase não sentimos qualquer contração das pessoas, não. Agora também lhe posso dizer, olha, eu quando saí do Partido Socialista, a Conselhia de Évora tinha aí 60 militantes com as cotas em dia. E nós, o movimento para sermos candidatos, precisamos de 1.500 assinaturas. No mínimo. Eu não quero os mínimos, não é? Isso significa que é uma tarefa que não é fácil? Não, é difícil. É difícil. Dá muito trabalho. Muito bem. Chegamos ao fim desta entrevista. Ficaram muitos temas, que mas pena. Ficam para uma próxima. Ótimo. Fica aqui combinado. Não será para a semana, nem daqui a um mês, mas... Claro, enfim, quando for oportuno. Quando for oportuno, devemos ter tempo até às eleições ainda de voltar a falar. Quero lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade para esta conversa de final de tarde. Muito obrigado. Quanto ao Falando Com, regressa 2 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.